Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial, iniciando o ano, né? E aqui trazendo para vocês hoje uma mãe muito fofa, muito querida, que é a Elaine de Matos Ferreira, mãe da Jaqueline Cristina Matos Ferreira, de 17 anos, que está aqui, como vocês estão vendo, brincando no celular. E a Jaqueline, ela é portadora da síndrome de Dandy-Walker. E junto, nós estamos aqui com a nossa querida Cristiane Aparecida de Souza, a nossa Cris, voluntária de Libras. Eu vou começar pela Cris, porque foi ela que descobriu a Elaine e a Jaqueline. Como é que foi, Cris, que você conheceu elas? Então, a Elaine, eu conheci ela num dia que a gente fez uma conscientização das pessoas que ocupam as vagas de carro dos idosos e das pessoas deficientes no supermercado de Carapicuíba. E aí a gente conversando, aí a Elaine me explicou que ela também tinha uma filha deficiente. Aí eu comecei pergunta, várias coisas para ela, e eu achei importante trazer para as mães conhecerem que às vezes em casa as pessoas também têm uma filha assim e não sabe como fazer. E o que eu achei importante foi quando a Elaine começou a mostrar as fotos no ônibus, no parque, brincando com a filha dela. E não tem vergonha de ir nas ruas com a filha. Então, eu achei muito importante que às vezes as pessoas, né, as mães ficam com vergonha de sair de casa, de passear, pensando o que a sociedade, quando olhar, vai pensar de uma filha deficiente. Então, é muito importante hoje a história dela. Muito legal. Pois é, e aí ela chegou e contou. Eu falei, Cris, precisamos trazer essa mãe aqui. Muito obrigada, viu, Elaine, por você estar aqui com a gente. Imagina. E aí eu queria te perguntar, hoje você está fazendo o último ano de assistente social. Isso. E está trabalhando como estagiária no CRAS de Carapicuíba. No CRAS de Carapicuíba. Tá. Elaine, eu queria que você explicasse o que é a síndrome Dandy-Walker. A Jaqueline, ao nascer, né, assim no nascimento mesmo, ela demorou para chorar, o médico demorou para trazer ela, mas quando ele já trouxe dizendo, mãezinha, cuida bem do seu bebê, porque ele é um bebê especial. Naquele momento eu só tinha 15 anos, né? Eu não sabia se ria, se chorava, então, para mim, não me afetou. Foi afetando depois, no decorrer, que tinha que levantar de madrugada, ir para fazer exames. E um desses exames, que foi uma tomografia, depois uma ressonância, né, que deu lá basicamente a região do cérebro, que ela tem um cisto na nuca, um cisto na fossa posterior. Ele não cresce, ao contrário de outros cistos, porque ela já foi gerada com esse cisto. Então, se ele crescesse, aí teria que intervir, fazer uma cirurgia, porque fica bem na passagem onde passa o líquor da espinha, né? E não cresce. Mas ela tem outras malformações, que é a malformação no cérebro, que uma parte tem que trabalhar sozinha. Eu falo assim bem grosseiramente para as pessoas poderem entender. Sim. Né? Em termos técnicos, é a ausência do corpo caloso. Ela não tem uma parte do cérebro que liga a outra. As artérias, né? Veias, pequenos nervos, ela não tem. E também outras malformações, uma formação no canal do ouvido, uma formação no canal lacrimal, uma formação no coração, uma formação no esôfago. Que essas coisas dá para ser corrigido cirurgicamente, né? Com 1 ano e 2 meses ela operou do coração para poder corrigir, porque a própria síndrome faz ela ter essa ausência, essas malformações. Né? Mas tem coisas que não precisa mexer, que é o caso do cisto, porque ele não cresce, ele não altera em nada o desenvolvimento dela. Que bom que aí ela pode andar, né? Isso, isso. Porque... Ela andou aos 7 anos, na verdade, né? Ela demorou para andar? Demorou muito para andar. E você também disse que ela apresentou o vitiligo também aos 7 anos. O vitiligo seria o quê? O vitiligo, ele é uma questão emocional, né? É outro mito que as pessoas têm que tirar, desmistificar isso, porque
apesar de eu não ligar para o comportamento das pessoas na rua, isso bom. me afeta. Porém, eu finjo que não vejo. Eu ando, ela é meu troféu. Vou no shopping, vou no cinema, vou em tudo quanto é lugar. Tá. As pessoas acham que o vitiligo pega. Vitiligo não pega. Sim. Vitiligo é uma questão emocional que qualquer um de nós está propenso a pegar, a ter, né, adquirir o vitiligo. E engraçado, curioso, que a Jaque foi com 7 anos. Por quê? Apesar dela ter todo esse quadro sindrômico dela, a Jaque ela não é alienada. Eu costumo dizer que a Jaque é uma pessoa presa dentro dela. O que pode ter acarretado todo esse atraso no desenvolvimento dela foi a parada cardíaca que ela teve aos 9 meses, que foi de 6 minutos. Então, a Jaque, mas ela é inteligente, ela sabe da condição dela. É mesmo? Sabe. Depois do vitiligo, ela parou de tirar foto. Ela gostava muito de foto. Hoje ela tem vergonha de tirar foto. Porque ela sabe que algo mudou nela. Ela sabe que o rosto dela está diferente. Ao tomar banho, ela esfrega a bucha para ver se aquilo sai. Mas ela sabe. Então, aos 7 anos, ela já era uma criança que sabia da condição dela. E por isso foi desenvolvendo essa ansiedade, esse nervosismo e começou o vitiligo. Então ela sabe, o vitiligo é emocional, você, qualquer um pode tê-lo, né? Tem uma ausência, parece que da melanina, né? Melanina. E por isso vai altera ficando a pigmentação vai ficando branco, porque melanina é o que faz a gente ter a cor na pele, isso, né? é o que faz dar o nosso tom, né? E tem algum tipo de vitiligo que chega a ter um pouco, meio dolorido. No caso dela, não. Não. Que bom, não, né? Não. Já que eu tenho que tomar muito cuidado ao sol. Não posso expor ela muito ao sol. Porque senão ela pode ter uma insolação, ficar inchada. Já aconteceu dela ter, né, um quadro então, de se insolação. você a leva numa praia, passa bloqueador? Sim, tem que ser bloqueador. Bem forte. Né? Tá. Muito depois do vitiligo, nunca mais eu levei ela na praia por medo. Porque ela chegou aí para um clube, né? Quando ela chegou inchada. E assim, eu fiquei em choque. Aí você ficou preocupada. Foi. Bom, mas eu queria saber, Elaine, o que você sentiu falta, essa experiência, porque você falou mãe aos 15 anos. Isso. Nesse percurso, o que você tem a dizer para as mães? Como é que foi a sua experiência? Tá. É que nem você falou, mãe aos 15 anos. Dos 15 aos 26, 27, eu achava que minha vida era cuidar da Jaque. Que eu não podia fazer nada. Eu acho que muitas têm essa questão da autoestima baixa, né? Acha que não é capaz de nada, não é capaz de trabalhar, não é capaz de estudar. Mas eu tinha que dar a volta por cima por ela e pela minha outra filha, né? Foi em muitos lugares que eu andei, percorri e não tive apoio. Hoje eu acho que o que falta para nós é apoio, orientação correta, porque o que acontece é que a gente pula de muitos lugares em lugares e não tem aquilo que a gente vai buscar. E foi quando eu resolvi, né, fui num atendimento, eu gosto sempre de falar dessa pessoa, porque ela foi importante para mim. Vamos falar o nome dela? O nome dela é Estela, faz muito tempo que eu não a vejo, mas eu tenho contato com ela, né? E ela era uma assistente social de uma certa instituição no município de Carapicuíba, e eu fui até lá. Qual instituição? Leia Rosenberg, né? E fui até lá tentar ver se a Jaque se encaixava no perfil e fui atendida por ela. Só que eu estava muito fragilizada naquele momento, porque eu já tinha passado por vários outros lugares. Então eu chorei muito, chorei. Depois que eu chorei, ela falou assim, pronto, chorou? Agora é minha vez de falar. Né? Mãe, acorda. Mãe, a Jaque precisa de você, e a Jaque precisa de você bem. Você dessa maneira, você não vai ajudar a Jaque. Você vai adoecer, você vai morrer e a Jaque vai ficar sozinha. Fora as outras coisas que ela me disse. E até então, eu saí dali não com uma ajuda, eu não saí dali com o que eu tinha ido buscar, mas eu saí dali com algo mais, eu saí dali com esperança, porque alguém me ouviu naquele momento. Simplesmente não falou para mim, você tem que fazer isso e aquilo, ela me ouviu primeiro. Acolheu. Me acolheu. E depois eu descobri que a Estela tem uma filha deficiente também, cadeirante. Né? Acho que ela já está com 22 anos.
E eu pude entender o porquê que a Estela me tratou daquela maneira, me acolheu daquela maneira. Foi a partir dali que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. O que eu vou ser quando eu crescer? Aquela coisa que a gente tem quando pequena, né? Eu falei, vou ser assistente social. Mas ser assistente social, sim, para efetivar garantias de direitos, sim, mas poder fazer o diferencial na vida das pessoas também. Porque da mesma maneira que ela me ouviu e foi bom para mim, eu falei, eu posso fazer isso por outras pessoas também, por outras mães como eu. Porque às vezes o que a gente precisa é isso, alguém que nos acolha, e nesse acolhimento a gente acorda. Porque foi isso que aconteceu, eu acordei para um despertar. Não, eu tenho que estar bem para minha filha estar bem. Né? Foi aí que eu entrei, em 2012, entrei no curso de serviço social. Logo em seguida eu liguei para ela, Estela, você é assistente social também. E ela, que legal, bem-vinda, que não sei o quê. De vez em quando ela me liga, eu ligo para ela também. E de lá para cá, esse é meu intuito, né? Por que o serviço social? Garantias de direitos, sim. Né? A gente está aqui para efetivar os direitos das pessoas menos favorecidas. Mas o meu intuito, Maristela, é trabalhar com as mães, trabalhar com os cuidadores. Temos políticas públicas para idoso, temos políticas públicas para deficiente, temos várias políticas públicas aí. E eu sempre me perguntei, e o cuidador? Quem cuida do cuidador? Ninguém cuida de nós, ninguém cuida do cuidador. Né? Nessa caminhada toda, por exemplo, o que eu sei sobre o problema da Jaque, sobre a síndrome dela, eu busquei informação. Não tinha nada específico, por exemplo, que eu estivesse inserida em algum grupo de apoio. Eu nunca tive apoio. O meu apoio foi acordar, olhar para minha filha, olhar para minha vida ao redor e falar, não, eu não quero isso para minha vida. Esse foi o apoio. Infelizmente, muitas mães não têm esse apoio e também às vezes não tem força. Sim. Porque é tanto não que a gente recebe, porque dá a impressão que a culpa é sua por ter um filho especial. Tá. Né? Então, é isso, eu acho que falta isso, falta esse apoio pro cuidador. Não só o cuidador da pessoa com deficiência, temos cuidador da pessoa idosa também, né? Seja um da família, seja um cuidador contratado, não tem algo direcionado para nós. E assim, durante esse período, hoje ela está com 17 anos, ela sempre ficou só em casa ou não? Até uns 5 anos atrás eu já tinha o CIAM, né? O que é o CIAM? O CIAM é o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, fica no município de São Paulo, né, no bairro de Jaguaré, onde ela ficou ali por quase 3 anos, com a inclusão. Ela tinha que estar numa escola regular em contraturno, pela dificuldade de acesso, transporte, eu resolvi que ela ficaria só na escola regular. Com a ilusão de que ia funcionar, que ia ser bacana, mas eu também tinha que trabalhar, era uma correria, saía do serviço, corria e levava ela. E aí ela ficava com quem? Comigo. Eu ficava junto. Mas quando você ia trabalhar, ela fica com quem? Ela às vezes ficava com o meu marido, porque ele tinha um horário flexível com a minha sogra, com a minha sobrinha, e assim ia, né? Com um e com o outro. Nunca tive alguém específico. Hoje ela fica com a minha mãe. Né? Então, conforme ela foi para a escola, e eu teria que ter matriculado ela logo em seguida, em 2012, se eu não me engano, na escola do Estado. Foi aí que eu te falo a falta de orientação, a ignorância que eu digo, a ignorância na falta de conhecimento, a falta de acesso. Era uma pessoa leiga que não tinha informação e por várias coisas que nós, mães, temos medo. A gente quer proteger a todo momento. Não achei viável a Jaqueline estar numa escola regular. E, como eu falei, eu tinha que trabalhar, eu também tinha uma vida, como que eu ia estar lá, aquela dificuldade, não matriculei. Um erro que eu cometi, que hoje acho que eu falo para todas as mães. Matriculem na escola do Estado. O filho saiu da rede municipal de ensino, matricula na escola do Estado, porque a nossa legislação, ela garante, em casos específicos, um cuidador. Ah, é? Sim, na legislação, em casos específicos, é obrigatório que o Estado custeie um cuidador, o transporte, que busque o filho em casa e que leve em casa e com o cuidador. O cuidador, ele não fica em sala de aula, ele fica apenas
ali esperando o horário, tipo, de eu trocar uma fralda, no caso da Jaque, ela usa fralda, para dar a refeição, mas a criança ela fica em sala de aula. Por isso, por que é importante? Hoje, Maristela, eu tenho essa visão, Tá. mas eu não tinha. Mas enfim, a gente estava falando aqui, Elaine, a respeito dos lugares que a Jaqueline já passou. Porque uma mãe, ela também precisa ir trabalhar, ela precisa estudar, ela precisa ter a sua vida, se fortalecer, até para cuidar do seu filho especial ou com deficiência, né? E aí eu perguntei a Elaine, né? E ela mora aqui em Osasco. Como é que é a parte? Você falou que ela ficou um tempo no CIAM, Isso. mas existem aqui algumas escolas também especiais, ou a escola normal, como você estava dizendo. Eu queria saber como é que foi o processo dela aqui também, Entendi. né? Tá. Quando a Jaqueline, em datas, Maristela, eu não vou Sim. saber muito bem. Mas a Jaqueline, antes dos 7 anos, até um pouco mais de 7 anos, ela frequentava a CEDIPO, que era para crianças até, se eu não me engano, os 9 anos, né? Ali ela CEDIPO, o que que era? CEDIPO, agora eu não vou me recordar o que significa a sigla. Ficava localizada ali no Jardim Santo Antônio, onde hoje é o CEL José Saramango, né, do Jardim Santo Antônio. E lá ela fazia fisioterapia, TO, várias atividades. Ia um transporte nos buscar em casa todos os dias. Todos os dias? 3 vezes na semana. Tá. Minto, desculpa. Tá. 3 vezes na semana ela tinha esse atendimento lá. Nesse meio tempo, em contraturno, nós, mães, é esse apoio que eu sempre falei, que eu gosto de falar, que eu gosto de frisar. Nesse meio tempo, nós, os filhos em atendimento, nós ficávamos numa sala separada, aprendendo alguns ofícios, artesanato, chinelo, coisas assim que eu acho que é muito bom, é muito válido para aquela mãe que não pode trabalhar fora, se ela aprende alguma coisa. Era uma psicóloga que dava esse curso, né? Depois a Jaque ia para o UTEM, que é para as crianças maiores. Tá. Nesse meio tempo eu consegui uma bolsa que foi no CIAM. E a Jaque foi para o CIAM. Ela ficou quase 3 anos no CIAM. Por que ela saiu do CIAM? Por causa da inclusão. Se ela não tivesse ido para o CIAM como condição de bolsista, ela teria ido para a Escola Especial Edmundo Burjato, localizada no Jardim Cipava. Né? Mas a gente não imagina que essas coisas vão acontecer. Quando ela saiu do CIAM, eu fiquei sem chão. Por que eu fiquei sem chão? Porque ela nem poderia mais voltar para o Edmundo Burjato, porque ela já tinha perdido a vaga que era dela, né? E acreditei na inclusão. Mas não cabe, não dá para voltar? Não, hoje não. Com a inclusão, a nova legislação, né, com todo esse processo de inclusão educacional, sociabilidade, as escolas especiais foram fechadas, não apenas no município de Osasco. Não fechada, existe uma regra para se manter. Ela deixa de receber uma verba vinda do governo federal ou municipal. Então, ela não tem mais essa verba se ela manter essa criança na escola. Ela pode manter ela lá 2 vezes por semana, mas em contraturno ela tem que estar na escola regular. Coisa que eu aprovo, eu incentivo, é importante sim, as crianças estão em sociedade, porém, cada deficiência tem sua deficiência, cada peculiaridade tem a sua peculiaridade. A Jaque é uma criança peculiar, simplesmente uma escola regular não vai atender a necessidade dela, né? Então, assim, eu acho que tem que ser, a lei, ela é linda, maravilhosa, mas ela tem que ser analisada um todo. Somos seres diferentes, somos seres... cada um com a sua individualidade e cada síndrome com a sua individualidade também. Hoje ela frequenta a escola Não frequenta, normal? não frequenta. Foi como eu estava dizendo anteriormente, por essa questão de ignorância que eu digo, ignorância por falta de conhecimento. Optei por não matricular ela na escola do Estado, né? Tem 4 anos isso, que ela teria que estar na escola do Estado. E você não consegue mais matricular? Não, eu consigo. Por lei, eu consigo. Eu não fiz por opção, medo, por opção, porque a gente... O que acontece? A gente matricula, mas aí eu sou uma pessoa que eu não sei dos meus direitos. O que eu faço? Aí a gestão da escola, você tem que estar junto, porque ele vai precisar se alimentar, trocar uma fralda. O que nós fazemos? Abaixamos a nossa cabeça e vamos junto com a criança. Passamos um período lá, perdemos a nossa vida social, porque nós temos que estar ali com o nosso filho.
E por isso eu não matriculei ela, porque eu tinha que trabalhar, tinha outras coisas, questão emocional, eu não conseguia me ver, a Jaqueline numa escola do estado, com outros adolescentes, e assim não fiz durante muitos anos. Foi quando eu falei, eu fui buscar conhecimento. Hoje eu sei que a legislação nos ampara, que toda criança com deficiência tem que estar matriculada na rede regular de ensino e com direito a um cuidador. E com direito ao transporte que pegue e leve em casa. Então, hoje, depois de um processo muito complicado que eu estou passando com ela, eu vou matriculá-la, fui já na delegacia do ensino e requeri a vaga numa escola do estado. Ah, tá. Então, assim, para esse ano? Para este ano. Jaqueline vai ir para o 6º ano. E assim, mas automaticamente eu tenho que fazer um requerimento pedindo cuidador. Porque se é um direito que a lei nos dá, por que que eu vou ter que estar lá a todo momento? Se a lei fala, preferencialmente matriculado na rede regular de ensino, mas ela tem que me dar respaldo para isso também. Tá. E isso, o que que acontece? Muitas mães, como eu já fiz, não matriculei. Jaqueline não é um caso isolado que está em casa. Jaqueline é mais um na multidão, simplesmente. Nós não somos exclusivas. Conheço outras mães que os filhos não estão na escola. Saíram do ensino fundamental e estão em casa, né? Só que se a gente não sair de dentro de casa, não vai mudar nada, Maristela. Sim. Só vai mexer, a churrasqueira ela só vai pegar fogo se a gente for lá abanar. Tá. Porque enquanto nós estamos dentro de casa, a gente está fora das estatísticas, a gente está fora das políticas públicas. Então, aperfeiçoamento, porque se uma escola ela não consegue abraçar, ela é deficiente também. Sim, sim. Ela é deficiente. Então, por que um diretor, um gestor de uma escola, como que ele vai procurar melhoria? Se alguém for lá bagunçar, né? E eu tô nesse intuito. A Jaque, não é que a Jaque ela veio, qualquer criança, eu acho que ele não veio para consertar, ele veio para bagunçar a sociedade mesmo, né? Ele veio para ensinar, né? Isso, ele veio para nos ensinar. Ele veio para. Mas olha, infelizmente nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas eu já quero fazer um convite aqui para a Elaine voltar daqui a uns meses, falar como é que está sendo essa adaptação. E assim, eu sinto, por todos os programas que a gente fez aqui, que seria muito importante a gente ter um centro multidisciplinar, com reabilitação. Gente, nesse momento que a gente vê tanta corrupção, será que custa tão caro a gente ter um espaço? Não precisa de ser de luxo não, viu? Não precisa ser palácio, uma coisa simples com acessibilidade, pode ser no concreto, pode ser blocos aparentes, mas que essas pessoas tenham informação, que a Elaine ela queria isso para a vida dela, informação. E ela foi uma guerreira, 15 anos com uma filha, né? E tá aí, vamos pedir, cada município que está nos assistindo, vamos acordar, porque a gente pode não ter uma filha com deficiência, mas vamos ficar idosos. Você conhece alguém que tem? E a gente faz parte, nós fazemos parte de uma rede cósmica universal, onde o nosso irmão do nosso lado, se ele estiver bem, vai fazer bem para nós. Isso é muito importante para o nosso equilíbrio, para diminuir a violência, aumentar o amor no mundo, que é isso que nós estamos precisando. Além da água, vamos economizar água. Mas eu queria que você, nesse minuto final, que você pedisse o que você precisa. Obrigada, Maristela. Assim, vou tentar ser rápida, bem sucinta. O que acontece? Me perdi um pouquinho, mas Osasco ele tinha centros de reabilitação. Com a inclusão, com essa nova moldagem na sociedade, foi tirado o que tinha, mas não foi recolocado. Hoje temos CAPs. Então, CAPs é para saúde mental, né? São oficinas, são atividades, mas eu posso frequentar o CAPs. Não é necessariamente para a pessoa com deficiência. Temos os CAPs infantil, os CAPs adulto. Só que não temos centro de reabilitação para pessoas com deficiência, né? O que acontece? Não é discurso meu. Se você procurar outras mães, às vezes elas têm que buscar em outro município. Santana de Parnaíba, Barueri, São Paulo. Mas sempre tem aquela restrição de não sermos munícipes, né?
Então, assim, Osasco precisa de centro de reabilitação. Temos a ACD, mas a ACD, se a gente for olhar, no caso da Jaque é para deficientes físicos, a Jaque não é deficiente físico, a Jaque é uma deficiente mental. Precisamos de centro de reabilitação em Osasco, urgente. Bom, gente, muito obrigado. Finalizamos aqui mais um programa. Um grande abraço a todos.